Sou a professora Solimar Silva, aqui da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, e você está nesse vídeo, que é uma continuidade dessa trilha formativa para gestores escolares, liderança educacional no geral. E neste vídeo eu tenho uma convidada também do Rio de Janeiro, minha colega Thaís Lacerda, que participou comigo dessa pós-graduação na Irlanda. Então, estou muito contente em receber você. Obrigada, Thaís, por ter vindo. Obrigada também, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está aqui no Isso. YouTube, a gente não sabe a hora que vai ser, mas estamos gravando de manhã, entregamos aqui o jogo. A Thaís, gente, ela tem graduação em letras, né? Português e inglês, pela Fundação Educacional Unificada Campo Grandense, em 2019. Ela possui pós-graduação Lato Sensu em A Moderna Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, em 2021. E comigo, nós fizemos juntas liderança e gestão escolar pela Mary Immaculate College na Irlanda, agora, no ano passado, em 2025. Ela atuou como controladora de tráfego aéreo na Força Aérea Brasileira. Nossa, é professora, foi controladora de tráfego aéreo, você já vê que é um gênio que está aqui. Atuou também como instrutora de Parece. inglês nos cursos CNA, CCAA e Brasas. E atualmente ela é, né, professora de língua inglesa no município do Rio de Janeiro e instrutora de inglês no DN English Course, ou DN English Course. Então, estou aqui com vocês, gente, com essa querida que veio compartilhar um pouco sobre liderança educacional, estilos, concepções e desenvolvimento profissional. Thaís, mais uma vez, muito obrigada e o tempo é todo teu. Solimar, eu queria agradecer muito pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Espero que eu possa acrescentar bastante coisa para a formação de vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu na Irlanda, né? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre liderança educacional, estilos, concepções e desenvolvimento profissional. Meu nome é Thaís Dutra Lacerda, aqui está meu e-mail, caso vocês precisem entrar em contato. Espera aí que eu estou tentando passar aqui e tá não indo. Ah, foi. Perdão. Objetivos da apresentação: refletir sobre o papel da liderança no contexto educacional, apresentar diferentes concepções e estilos de liderança e compreender a importância da flexibilidade na prática da liderança escolar. Isso aqui é uma ideia do que nós vamos falar aqui hoje e eu vou começar explicando para vocês por que a gente deveria estudar esse tema de liderança escolar. Primeira coisa, a liderança ela influencia o clima escolar. Para saber se está tudo bem, se não está ok, como está a relação das pessoas na escola, inclusive influencia no aprendizado das crianças. Então, se você tem uma liderança positiva, que vai deixar a energia dos professores lá no alto, dos funcionários em geral, né? Não só dos professores, os alunos vão aprender melhor, a comunidade vai ser melhor e vai ser um ambiente de trabalho mais agradável. Ou seja, ele impacta nas relações práticas, nas práticas e nas decisões também. Ela está super conectada com o bem-estar da comunidade escolar, como eu acabei de falar, e as formas de liderar, elas mudam conforme o contexto histórico e político. E aí eu preciso só mencionar, eu vou mencionar de forma muito rápida, que existe uma pequena diferença entre modelo e estilo de liderança. O modelo é a forma de organizar a liderança, tá? Então ela se relaciona a valores, a políticas e contextos históricos, tá? É, o poder é organizado, o modelo seria como o poder é organizado. E o estilo é pessoal, cada um vai ter um estilo específico, e, inclusive é super normal transitar entre estilos de liderança. E é o que a gente vai estar focando aqui no nosso encontro. Mas eu acho super importante mencionar aqui essa diferença entre modelo e estilo. E algumas formas de liderança, elas vão fortalecer o controle e as outras vão fortalecer a participação
do coletivo. E ter essa diferença em mente, ela é muito importante, tá? Então, a liderança, ela não é neutra, porque ela vai ter influência do que você pensa, dos seus valores, da forma como você leva a vida. E é muito importante a gente refletir sobre liderança, porque quando a gente não reflete sobre ela, elas podem gerar práticas autoritárias e tecnicistas, o que é um problema, né? O autoritarismo e tudo mais. Provavelmente alguém já passou por essa situação de líderes que não foram ok. Então vamos lá. É muito importante também deixar claro aqui que existe uma diferença entre gestão e liderança, tá? A gestão é basicamente a função institucional. Então, por exemplo, o diretor adjunto, o coordenador, eles são gestores. Mas quando eu entendo que tem a ver com o meu modelo de liderança adotado e que acho que a maioria das secretarias de educação adotam, um modelo de liderança, ele vai ser uma liderança distributiva, ou seja, existem vários líderes dentro da escola, porque o professor também é o líder da sua sala de aula, e isso não significa que não vai ter a necessidade do gestor, do diretor, do coordenador, porque eles são figuras importantes, mas é, eles vão trabalhar de modo a conseguir dividir e distribuir essa liderança entre os demais funcionários. E quando eu falo, não é só sobre professor, a gente tem os agentes educadores, a tia da limpeza, que às vezes vai ajudar, a tia ou tio da limpeza, o porteiro, não sei se essa figura vai existir aí, mas toda essa comunidade escolar mesmo. Eu coloquei aqui essa figurinha, essa charge, mostrando, né? Não vamos confundir, nem sempre o gestor vai ser um líder, tá? Ou seja, ele não vai conseguir influenciar e tudo mais. E outras pessoas, elas podem ser líderes sem ser gestores, isso é importante. Então, ali tem a charge mostrando o chefe, né, mandando lá e os funcionários executando, e lá embaixo o líder chegando junto, influenciando mesmo, levando. Não confundam, de novo, não estou falando que o gestor é um chefe, tá? O gestor pode ou não atuar na figura de chefe, assim como o professor pode ser chefe também. Então, vamos tomar muito cuidado com esses conceitos. Vamos lá. Liderança para além dos cargos formais. Eu acabei de falar isso. A liderança é um processo de influência, ou seja, ele não vai depender exclusivamente do cargo ocupado. Então, às vezes você pode estar diretor, mas outras pessoas ali do seu meio tá exercendo a liderança. Principalmente, às vezes, o diretor não está em todo lugar a todo tempo. Então, para a gente funcionar a comunidade escolar, a gente precisa de diversos líderes. Ou seja, ela pode ser exercida por indivíduos ou grupos, foi o que eu acabei de falar. Liderança e inteligência emocional. Bom, isso aqui é uma parte que eu gosto muito de falar, eu acho bem interessante. Isso aqui caminha juntinho, 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 tá? Eu vou usar um autor aqui chamado Daniel Goleman. Ele escreveu um livro, inclusive, chamado Inteligência Emocional, super recomendo, é bem interessante para o nosso autoconhecimento e tem super a ver com liderança. É, o Goleman vai citar 6 estilos diferentes de liderança. E a gente vai dar uma pincelada sobre eles aqui para vocês conseguirem entender melhor. Segundo ele, cada estilo vai impactar o clima organizacional de forma diferente, pode ser positiva ou negativamente. Isso vai depender em qual situação você vai usar o quê. Os estilos, eles vão se sustentar em competências da inteligência emocional, como, por exemplo, autoconhecimento, foi o que eu acabei de falar, então é muito importante a gente se conhecer, a gente estudar, entender nossos gatilhos emocionais, quando a gente vai perder a linha, quando a gente precisa dar um passo atrás e deixar outra pessoa assumir, né? A nossa autogestão.
a consciência social e as habilidades sociais. Vou explicar aqui rapidamente o que é a diferença dessa consciência social e habilidades sociais. Basicamente, a consciência social seria a empatia, a sensibilidade, né, a perceber as emoções dos outros. E essas habilidades sociais é justamente a comunicação, resolução de conflitos, trabalho em equipe, ou seja, é diferente. Então vamos lá. Os 6 estilos de liderança são esses: coercitivo, autoritativo ou visionário, afiliativo, democrático, ritmo intenso, em inglês seria pace setting, e o sexto que é o coaching. Vamos lá. O estilo coercitivo, ele dá ênfase na obediência imediata, uso de autoridade e controle. Aí você vai falar assim, não, então esse estilo ele não é bom, né? Porque autoridade, controle, não é legal. Mas esse estilo é importante também. A pesquisa citada no artigo do Daniel Goleman vai dizer que chegou à conclusão de que era importante usar esse estilo também, principalmente em situações de crise. E aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a escola enfrenta uma situação grave de indisciplina, que coloca em risco a segurança de estudantes e profissionais, exigindo a intervenção imediata. Nesse sentido, o líder, ou nesse caso seria o gestor, ou alguém que esteja ali, que precise tomar uma decisão, ele não vai ter tempo de consultar outras pessoas, de ver opiniões, ou de ser legal, ele só vai tomar uma decisão e vai falar assim: é isso, acabou. Mas se ele for usado a longo prazo, esse estilo, ele vai gerar um impacto negativo, né? Porque as pessoas vão ficar com medo, as pessoas vão falar, nossa, não, é ruim, né? Desagradável. Enfim, nesse estilo, o gestor ele vai adotar uma postura firme e direta para conter a situação de crise, como eu falei. Ou seja, ele vai estabelecer regras claras e inegociáveis, vai tomar decisão rápida e mais centralizada, a decisão parte dele, né? Ele vai comunicar ordens objetivas, intervém de forma imediata para restaurar a ordem. E, e é isso, é só nesse sentido que a gente deveria usar esse estilo. O problema é, algumas pessoas vão continuar usando esse estilo que vai abalar o ambiente organa, organ, organizacional. Caramba! Vamos lá. O segundo estilo é o estilo autoritativo ou visionário. Segundo a pesquisa de Goldman, esse é o estilo assim top, porque ah, vai motivar as pessoas, vai trabalhar junto. O que ele vai fazer? Ele vai mobilizar as pessoas em torno de uma visão. Então, eles vão estabelecer o objetivo, né? O ideal. Então, é uma visão de longo prazo, sabe? Então, aqui eu botei essa figurinha que vai ilustrar bem, né? O líder vai botar aí o que para onde está indo, né? Mas, em compensação, vai oferecer a direção clara e o propósito, mas vai favorecer o engajamento, a motivação, e vai dar liberdade para as pessoas trabalharem. Ou seja, o que é importante é o objetivo final, mas como você vai chegar nesse objetivo não vai interessar muito para esse líder. Claro que vai ter ajuda e tudo mais, mas é isso. É, esse estilo, ele não vai basear em mandar, ele vai basear em inspirar. Ele funciona porque oferece visão, direção e sentido, né? Ou seja, tem tudo a ver com a mudança da educação. Ele exige mobilização e não coerção. Ele cria sentido compartilhado, então o espírito de equipe mesmo, né? Vai respeitar a autonomia do docente, por isso que ele vai ter um impacto super positivo no clima da organização, no clima escolar, tá? Então a direção não vai ter uma microgestão, entendeu? É, é isso, o caminho é construído junto, em equipe. A gente vai ter o estilo afiliativo. Eu botei essa imagem fala bastante, né?
o cérebrozinho lá com o coração, ou seja, super emocional. Porque ele vai priorizar relações de vínculos emocionais. Ele valoriza a harmonia, o bem-estar do grupo, vai fortalecer a confiança, o senso de pertencimento. Mas ele pode fragilizar resultados se ele for usado sozinho. Não vai funcionar direito, porque não é só as pessoas, né, que importam. A gente tem objetivos a serem cumpridos. Isso é importante ter em mente. Por isso que às vezes ele pode fragilizar esses resultados, sabe? Então, nesse caso, as pessoas vêm primeiro. As pessoas também têm liberdade de ação. Nesse caso aqui, geralmente quando a gente dá um feedback, né, uma crítica, a gente tem esse hábito de fazer muitas críticas negativas e esquece um pouco de fazer a crítica positiva. Nesse estilo, ele vai priorizar o feedback positivo. Só que aí tem que tomar muito cuidado para não banalizar o erro, né? Não a falta de encaminhamento, de direcionamento, as pessoas podem falar assim, tá, então tá tudo bem. Então eles podem começar a não fazer o trabalho direito porque acha que tá tudo bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse estilo nesse sentido, excesso de positivo, senão vira até aquela que a gente vai brincar assim, a positividade tóxica, né? Que aí você vai falar, tá tudo muito bom, mas e aí? E cadê o nosso objetivo? Cadê o objetivo final? Ou seja, as pessoas importam, mas o objetivo final também importa. Então, esse estilo, ele é maravilhoso quando você está tentando construir a harmonia entre o time. Por exemplo, teve um período na escola, no ambiente escolar, eu estou usando o chão da escola como exemplo, mas poderia ser até numa coordenadoria regional, numa secretaria municipal, pode estar tendo conflitos recorrentes, né, entre professores, a equipe gestora, queixa de falta de escuta, desgaste emocional, clima de desconfiança, né, acusação. E aí a escola automaticamente vai apresentar queda no engajamento da equipe, aumento de afastamento por adoecimento. Então esse estilo vai super funcionar, porque a gente vai esquecer um pouquinho a meta, ó. A meta vai ser deixada de lado para quê? Para a gente resolver esse conflito. Falar assim, não, você é importante para mim. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Isso também é bastante interessante. Então vamos lá. A gente tem o estilo democrático. Quando a gente escuta essa palavra, ela é muito utilizada, né? E aí a gente vai pensar assim: ah, esse é o melhor estilo. E sim, ele é um estilo muito legal, tá? Também é um estilo considerado positivo. É, ele vai estimular a participação e a escuta, vai compartilhar as decisões e a responsabilidade, vai favorecer o compromisso coletivo, que é o que a gente acaba tendo e optando muito por esse estilo. Bom, mas cuidado, porque às vezes os estilos eles vêm fantasiados. A pessoa vai dizer, não, eu sou super democrática, e quando você vai ver, ela vai ter uma decisão unidirecional. Quando eu digo ela, a pessoa, né? O líder, o gestor. O que pode dificultar nesse aqui? Pode tornar os processos mais lentos. Porque, por exemplo, sei lá, um professor teve uma ideia e aí todo mundo gostou, mas aí para implementar essa ideia vai abrir uma votação. Aí fulano discorda, ciclano discorda, vai gerar debate, 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 e corre o risco de não sair do lugar. Esse é um problema muito encontrado no estilo democrático. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. A escola precisa revisar seu projeto pedagógico e definir novas estratégias para lidar com baixos índices de participação dos estudantes nas aulas e atividades escolares. Aí a ação da liderança que tem esse estilo, ela pode fazer assim, ao invés de tomar as decisões de forma centralizada, ela vai convocar a equipe, né, geral e vai envolver diferentes integrantes da comunidade escolar no processo. Vai consultar os alunos, vai consultar os professores, mas, de novo, tem que tomar conta para que esse processo
acabe não acontecendo, porque isso pode acontecer, né? É, a gente pode tornar lento, mas a gente tem que prestar atenção para que ele seja colocado em prática. Ele pode até ser lento nesse momento, que não é uma crise, entende? Mas ele tem que ser colocado em prática. Então vamos continuar. 5. Estilo ritmo intenso. Pace setting. Eu botei até essa imagenzinha ali, ó, velocidade máxima, as pessoas correndo, você, o líder, ele tem alta expectativa de desempenho. Então ele vai falar, ó, você tem que chegar aqui, não sei o quê, foco em resultado rápido. Ele vai pressionar você por excelência, vai ter que ser rápido e incrível. Só que isso a longo prazo, ele pode gerar um desgaste emocional, né? Porque às vezes as pessoas não têm o mesmo ritmo que você, então você tem que tomar muito cuidado para isso não ser acelerado, né? Mas um exemplo de lado positivo para usar esse estilo seria, ó, a escola precisa cumprir em um curto prazo exigências administrativas e pedagógicas impostas por um órgão central. Por exemplo, a SME solicitou, sei lá, vários documentos. Então, você vai lá, vai ter que definir prazos e vai ter pouco espaço para negociar, né? Então, só vai ter que ser rápido, rápido e com qualidade. Então, são nesses pontos que o ritmo intenso vai funcionar, né? Porque ele vai definir metas claras e prazos rígidos, vai acompanhar de perto o cumprimento de tarefas, vai cobrar os resultados de forma mais direta, vai atuar de forma exemplar, mostrando engajamento e rapidez, mas a longo prazo, isso pode causar o desgaste emocional, a desmotivação, o cansaço, porque você vai falar: caraca, eu não sou uma máquina. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse estilo também. Então, ele é considerado, na pesquisa do Goldman, um estilo também que pode ser negativo. De novo, quando o estilo é negativo, ele é negativo a longo prazo, mas em curtos períodos de tempo, você usar esse estilo é interessante, sim. O importante é você saber quando. Por último, a gente vai ter o estilo coaching, perdão. E aí eu botei esse bonequinho aí representando, tá em inglês, mas goal significa objetivo, plan significa plano, action, ação, e o resultado ali é o sucesso. Tá? Ele vai focar no desenvolvimento das pessoas, vai incentivar a aprendizagem contínua, estabelece metas de longo prazo, contribui para a autonomia e crescimento profissional. Um exemplo desse estilo vai ser, por exemplo, um professor iniciante. Às vezes o professor acabou de entrar na rede e ele passou no concurso, mas sei lá, veio de uma rede particular, ou veio, sei lá, eu, por exemplo, entrei no município do Rio de Janeiro vindo de cursinho de inglês, então eu tinha zero experiência com o chão da sala de aula do município do Rio. Então, quando eu cheguei lá, eu estava assim, perdida. Quem sou eu aqui? Eu só conhecia várias teorias, não conhecia a prática. Então, eu precisei sim dessa liderança estilo coaching, que eles vão. Uh, o líder, ele vai pegar e vai falar assim: nossa, essa pessoa está com dificuldade, então como eu posso te ajudar? E aí você vai lá, um exemplo nesse caso seria demonstrar interesse, né? Ensinar como fazer, oferecer para assistir a sua aula ou de outros colegas. Enfim, ensinar, às vezes mostrar teoria, depende da necessidade da pessoa. No meu caso, eu tive colegas que falaram assim: não, vem assistir minha aula, vem, senta aqui comigo, vou te ensinar a preparar uma aula. Isso tem a ver com estilo coaching, tá? O problema desse estilo é que às vezes você vai ter uma equipe que ela vai estar resistente à mudança, não vai querer aprender, tá? Vai falar: eu sempre fiz isso, né? Eu chamo de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou fazer assim até o final. Então, vai ter essa resistência. Como é que você vai aplicar o estilo coaching, que é justamente você compartilhar o aprendizado, ter educação continuada, se a gente tem pessoas resistentes? Esse é um impasse aqui do estilo coaching, tá? Mas ele
vai ser interessante, porque vai realizar encontros individuais regulares com o professor ou com a pessoa que está tendo essa necessidade, vai ajudar a identificar os pontos fortes e também os aspectos a serem desenvolvidos, vai propor metas de curto e longo prazo, né? Curto e médio prazo, né? Alinhado às necessidades, vai oferecer feedback construtivo, né? Positivo, mas tem uma diferença, tá? Feedback positivo é só você falar assim, nossa, foi incrível o que você fez aqui. O feedback construtivo vai te ensinar o que você pode fazer para melhorar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E aí, eu cheguei no ponto aqui que eu da pesquisa do Goldman e que também eu acredito bastante, que é a importância de combinar os estilos. Ah, óbvio que na prática do dia a dia é difícil, né? Você não vai. ah, Às vezes você faz isso no automático. Mas se a gente tem esse conhecimento do que são esses estilos, quando usar, a gente vai ter mais fácil essa maleabilidade de transitar entre os estilos de liderança. Então, assim, ó, nenhum estilo é suficiente isoladamente. Por exemplo, eu citei dois estilos, que é o coercitivo e o de ritmo acelerado, que eles são negativos a longo prazo. Mas em nenhum momento eu falei aqui que eles são estilos horríveis e que não devem ser aplicados. Na verdade, eles podem ser usados, eles são encorajados, mas em ocasiões especiais. Então, o ideal é que você alterne. Aí as pesquisas do Goldman, né, que fala nesse artigo, ele vai dizer que as pessoas que conseguem dominar mais de dois ou três estilos vão ser líderes muito mais sucedidos. Então, assim, ó, o contexto escolar que vai orientar a escolha do estilo, e aí você pode aplicar isso para qualquer lugar. Contexto administrativo, a gente está usando o contexto escolar aqui porque a gente está falando da escola especificamente. A liderança eficaz, ela vai exigir essa flexibilidade. E aí, aqui tem o pulo do gato, tá? Você vai falar assim, tá, mas eu não consigo. De acordo com a minha personalidade, eu só consigo ter esse ou esse estilo, eu não domino os outros estilos. Então, o pulo do gato é aqui, você criar uma equipe que tenham estilos diferentes do seu. Então, por exemplo, o diretor vai ter um diretor, vai convidar, né, um diretor adjunto que vai ter um estilo de liderança diferente. Para quê? Quando você não conseguir, ó, dar conta, o seu colega vai dar. E isso não necessariamente, como eu falei para vocês, todos ali na escola podem ser líderes. Então, nesse momento, seu estilo não está dando conta, mas de repente o estilo de um professor vai dar conta. E aí ele assume ali naquele momento. Então, isso que é de novo, esse é o modelo de liderança que eu estou propondo, é um modelo de liderança distributivo, que você vai distribuir as responsabilidades, a liderança e por aí vai, tá? Então, aqui, ó, isso aqui foi um dado da pesquisa, e chegou-se a essa conclusão. Equipes com diferentes estilos de liderança tendem a gerir melhor, entregar um trabalho melhor. Botei essa figurinha aí, a cientista misturando os ingredientes, seria a gente misturando os estilos de liderança. Vamos lá. Liderar também é aprender, tá? Isso daí não tem jeito. A gente é professor, né? Educador, a gente está sempre estudando. Isso vale para os gestores também. De novo, para você ser um bom líder, até professor, enquanto líder na sala de aula, a gente precisa estudar. Eu falei para vocês da relação da inteligência emocional. A inteligência emocional é estudada, ela é aprendida, assim como os estilos de liderança. Então, autoconhecimento é essencial, tá? A reflexão sobre o seu trabalho é essencial também. A conversa, você ouvir outras pessoas, ouvir opinião.
Estudar, gente. A gente tem que estudar, a gente tem que se estudar, se avaliar para se desenvolver. Então, é basicamente o que eu estou falando aqui, ó, a liderança se desenvolve por meio do autoconhecimento e da reflexão. A inteligência emocional é parte essencial da liderança e a formação continuada, que é o que a gente está fazendo aqui, essa proposta incrível que a Solimar trouxe, que é a formação continuada, né? Então, compartilhar os conhecimentos, compartilhar o que a gente sabe, sentar, fazer grupo de pesquisa, grupo de debate, tudo isso é muito importante. Eu sei que parece que eu estou sendo muito idealista, né? Mas a gente não tem tempo, a gente está lá na correria. Mas uns 5 minutinhos, se você parar para fazer uma autoanálise, se você ler um livro sobre o assunto, se você ver um vídeo no YouTube, você já está estudando. Isso já é uma formação continuada. Quando eu digo formação continuada, ela pode ou não ser uma formação continuada formal. Tipo, o que a gente está fazendo aqui agora é formal, mas poderia ser uma conversa no chão da sala de aula. Isso também é aprender, isso também é escutativa, isso também faz parte do autoconhecimento. Em síntese, a liderança não se limita aos cargos formais, né? Então, ou seja, não são só os gestores propriamente dito, quem está diretor ou coordenador que podem exercer a liderança. Na verdade, eles podem estar gestores, mas não serem líderes, né? E outras pessoas exercerem a liderança de forma, inclusive, melhor e mais bem aceita pelo grupo. Existem diferentes estilos de liderança. Eu falei 6 aqui, mas se vocês pesquisarem, vão ter outros estilos, tá? Eu falei os principais aqui, que são os que estão na pesquisa do Goleman, são o que ele vai citar. E, de novo, alguns estudiosos vão dar outros nomes para o mesmo comportamento. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas são estilos, são teorias que a gente pode ver e ver o que melhor se adapta ali. Então, a combinação consciente desses estilos de liderança vai fortalecer a prática educativa, a gente saber quando a gente tem que tomar uma decisão sozinho, quando a gente não vai tomar a decisão sozinha, quando a pessoa é mais importante que a meta, quando a meta é mais importante, tudo isso vai fazer diferença na escolha do estilo de liderança. A formação continuada é essencial para a prática de uma liderança ética e justa. A gente não consegue se aprimorar se a gente não estudar, se a gente não aprender, se a gente não se propor a questionar e a se auto-questionar, a se refletir. Lembrando que não é neutra essa escolha, né? Os nossos valores, os nossos pensamentos, eles vão influenciar na nossa decisão, no estilo de liderança, ah, em como a gente age, né? Na vida. E aí eu trouxe isso aqui para vocês refletirem em casa, debaterem com os colegas, questionarem, né? Com qual estilo de liderança você mais se identifica e sejam sinceros com vocês, porque às vezes a gente vai falar assim, nossa, super me identifiquei com o primeiro estilo, né, que é o coercitivo, né, que é você vai mandar, né, e tá tudo bem. A gente pode trabalhar para modificar isso e para mudar o estilo de liderança e para ser mais flexível. Qual estilo você costuma utilizar no seu contexto profissional? E eu vou além com essa pergunta. Qual estilo você observa em outros gestores? E quando você foi liderado, qual foi o estilo que você observou, né? A gente tem que tomar muito cuidado para o estilo de liderança que a gente vai adotar, até para a gente não fazer assédio moral, né? Porque a gente corre risco, né? Mesmo sem querer, acabar assediando. Por isso que a gente tem que estar sempre nessa reflexão constante, para a gente não
ser autoritário, para a gente não ultrapassar limites aceitáveis. E caso a gente ultrapasse, quando a gente ter abertura o suficiente para quando sinalizarem para a gente conseguir consertar e não cometer um crime, né? Enfim. Então, assim, reflete aí se o estilo tá ok, se não tá, o que pode melhorar, o que pode mudar. E que tipo de liderança você deseja desenvolver ao longo da sua trajetória, né? E aí, de novo, se você é um gestor, você pode pensar enquanto gestor, mas você também pode pensar enquanto professor ou enquanto integrante de uma comunidade escolar, porque a gente acaba, todos nós, em algum grau, exercendo níveis de liderança. Algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos facilidade, é o que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é um líder nato, né? Porque ele já influencia, parece que nasceu com um dom. Mas, de novo, isso é trabalhado, isso é aprendido com inteligência emocional, com respeito ao próximo, e lembrando que a escolha do estilo ela não é neutra, ela precisa ter essa reflexão crítica. E aí eu não podia encerrar essa conversa aqui com vocês sem essa reflexão. Aqui são as referências que eu usei. Eu não citei muito o Bush e o Glover, mas ele está no meu trabalho. Na verdade, eles que vão falar que a liderança não é neutra, né? Ela é influenciada, ela é política, ela tem esse raciocínio, tá? E o Goleman, que é a pesquisa que eu fiz. Esses dois artigos estão em inglês, mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar com a Solimar e depois ela deixa à disposição de vocês. É isso. Como diria o pessoal na Irlanda, 1 milhão de obrigadas. É isso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Sol. Nossa, nós que agradecemos por sua generosidade em compartilhar com a gente um tema tão importante, né? Porque muitas vezes na educação a gente exerce cargo de gestão sem nem ter estudado nada sobre liderança, porque não tem nada na nossa formação inicial. E é muito da área da administração, então o Goleman ele traz, então é muito estudado por alunos que estudam, por exemplo, cursos de administração de empresas. Então, você conhecer esses estilos e se identificar, porque, como você falou, não existe neutralidade, a gente tem um estilo, às vezes, até sem conhecê-lo. E quando a gente conhece tanto suas forças e fraquezas naquele estilo, e que a gente pode adotar outros, como você falou, a combinação de mais de um vai fazer com que a gente seja mais bem-sucedidos, e isso favorece que a gente tenha, como você colocou lá no comecinho, não só uma gestão, mas realmente uma liderança escolar. Então, fico muito contente que aqui, na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, há essa preocupação na formação do líder, justamente por perceber-se que não tem essa formação inicial em que muitos de nós, gestores, né, equipe diretiva, líderes educacionais, muitas vezes a gente exerce um papel na formalidade e na boa vontade também. E é nesse processo que a gente aprende com encontros como esse que você nos trouxe com tanta clareza, com tanta facilidade, até com os desenhos, né? Desenhou para a gente poder se encontrar melhor. Então, tenho Tem muito a te professora, né, agradecer. desenhando. Isso é E é importante a importante. gente dizer que nós somos humanos, né? Nós vamos errar, nós vamos acertar, porque na verdade não existe uma linha certa, né? Um caminho correto. Nós somos as relações humanas, elas são complicadas e elas vão moldando de acordo com moldando, não, não gosto dessa palavra, mas elas vão tomando formas diferentes, né? Elas vão se adaptando conforme a gente vai percorrendo essa trajetória. Então a gente tem que se adaptar, né? Modificar, ouvir, a escuta ativa é sempre muito importante e compartilhar também. Ai, como Mais uma você vez, fez conosco. obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem o e-mail, que também já está nos slides que a Thaís apresentou, mas tem o e-mail da Thaís. E como a gente tem falado com todos os nossos convidados, pelo menos na semana, esse vídeo está sendo gravado, ele vai ser, né, lançado. Aí, naquela semana que foi lançado, pelo menos, se você está assistindo,
faz comentário, perguntas, eu tenho certeza, já estou convidando já a Thaís para, de repente, responder nos comentários quaisquer perguntas que vocês tenham. Então, quero agradecer Críticas a você. construtivas também, né? Porque a gente falou dos feedbacks, nem só os feedbacks positivos são bem-vindos, aqueles que vão melhorar são sempre super bem-vindos. Ah, muito bom. Então, quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, que vai comentar aqui, que vai compartilhar com algum gestor, algum colega que está também na liderança educacional. E, mais uma vez, agradecer a Thaís por ter vindo aqui compartilhar conosco. E para vocês todos, um beijo e até o próximo vídeo.